Muito bem, muito bem. Quero saudar a todos vocês que estão nos visitando nessa noite, primeiro domingo de fevereiro. Mas eu quero fazer destaque aqui a família do Edson, da Karen. E mês de maio, o Edson vai estar sendo submetido ao concílio, se o Senhor assim permitir. Ele não sabe disso, porque eu nem sabia que iria vê-lo aqui. Encontrei o pastor Adilson, que é diretor lá da Convenção Batista do Estado de São Paulo. E ele me disse: Ezequias, você enviou um menino para lá, né? Para Guarujá. Eu nem expliquei, falei que sim. Então, de todo modo, fui eu que te enviei para lá. Então, faz direitinho no concílio, né? Querendo Deus, em maio, para o culto, estarei lá. Deus abençoe sua vida e a sua família. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo 22. Nós temos outros visitantes também, que eu quero, ao final do culto, conhecer um pouco mais de você, não é? Então, não saia correndo. A igreja vai terminar o culto, vai fazer fila para se inscrever no retiro ali, e eu vou estar à sua disposição para conversar. Lucas capítulo 22, versos 35 a 38. Eu não sei quem disse para você que seria fácil. Eu não sei onde você estava na cabeça, que passou pelo seu pensamento e você acolheu isso no seu coração, que ser cristão seria apenas uma questão de estilo de vida. Você bebia, não bebe mais. Você fumava, não fuma mais. Você, como diz popularmente, era do mundo e agora você não é. Como se você fosse um extraterrestre. Eu não sei quem te enganou ou por que cargas d'água você acreditou que, uma vez crente, convertido, você não passaria por aflições, por lutas. Você acreditou que o sofrimento não faria mais parte da sua vida. Eu não sei onde você estava com a cabeça quando você chegou para Deus e disse o seguinte: Deus, eu tomei a decisão de segui-lo, de amá-lo, de servi-lo. Então por que eu estou sofrendo? Por que a prova está doendo? Por que meu marido me deixou? Por que o meu filho não me obedece? Deus, por que eu estou com esse diagnóstico? Eu queria te servir, mas olha aqui. O médico disse que o meu caso é grave. Tem muita gente por aí pintando a vida cristã como sendo um conto de fadas, um piquenique, um camping, onde com pessoas felizes, sorridentes e alegres, como no comercial de margarina, a vida agora tem tudo para dar certo. Mas queridona, acorda. Jesus nunca disse que seria fácil.
Jesus nunca disse que você agora seria cabeça e não cauda, interpretando completamente equivocadamente o texto de Deuteronômio. Jesus nunca disse que agora você vai ser rei e a sua palavra tem poder de transformar realidades, que agora você precisa ter uma mentalidade vencedora. Jesus nunca disse isso. Nos nossos dias, Jesus seria, amados, respeitosamente digo, embora a linguagem possa soar irreverente, Jesus seria um pé rapado. Jesus nasceu numa terra que só tinha pedra e poeira. Ele era galileu. Nasceu em Belém, certinho, mas foi criado na Galileia. Jesus chamou para si, para ajudá-lo no ministério, uma turma de pessoas, no mínimo, excêntricas, para usar uma palavra mais bonitinha. Fazia parte da ralé. Havia um publicano, você vai concordar comigo, mas havia pescadores, um nacionalista e um que viria traí-lo. Jesus reuniu para si, amados, homens e mulheres que estavam dispostos e dispostas a segui-lo até a morte. Se você é alguém que se propõe a seguir as pegadas de Jesus, como a gente vai ver no nosso retiro, o centro de Marcos capítulo 8, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quer você queira, quer não, você tem uma cruz sob medida. Não é o sem vergonha do seu marido, ou o desobediente do seu filho, não é a doença que lhe ataca de maneira feroz, não é a sua situação financeira que é de dar pena. A cruz que Jesus disse que nós deveríamos seguir e carregar é a nossa identificação com a missão de Jesus. Seguir a Jesus, amados e amadas, nunca nos levaria à galeria da fama. Seguir a Jesus não vai fazer com que as suas pegadas ou as palmas de suas mãos sejam colocadas no hall da fama. Pelo contrário, seguir a Jesus leva ao obscurantismo, a ser esquecido, a ser maltratado, a ser perseguido, a ser vilipendiado, a ser criticado, a ser mandado aos tribunais, enfim. Mas essa é a nossa missão. E o louco disso tudo, queridão e queridona, olhe para mim, que missão dada é missão cumprida. Ele manda e a gente faz. E a gente segue. Eu quero nesta noite ser ainda mais claro para você, de que Jesus, no final do seu ministério, naquela última noite de vida, ele precisou tratar com os discípulos de uma maneira muito real. Talvez um outro tema dessa mensagem, ou de uma série em Lucas capítulo 22, seria Caia na Real. Caia na real. Nós estamos nos capítulos finais do Evangelho de Lucas. No capítulo 23, será a crucificação. No capítulo 24, a ressurreição. Jesus havia celebrado a sua última Páscoa com os discípulos e celebrado a primeira ceia do Senhor.
E na ceia ele falou de coisas estranhas, como beber o seu sangue e comer da sua carne. Historiadores do tempo bíblico dizem que alguns que questionavam a fé dos primeiros cristãos costumavam chamá-los e acusá-los de canibalismo. Dentre outros crimes mais para justificar a perseguição. E eles eram denominados canibais justamente por conta dessa linguagem. Que o Evangelho de João fala de uma maneira ainda mais direta. Apontando para aquilo que Jesus disse, que nós temos de fato de beber o sangue, comer a carne dele. Nos identificarmos plenamente com a sua missão. Nesses poucos versos dessa exposição desta noite, Jesus deixa claro de que os discípulos não seriam mais benquistos. Em outros contextos, como Mateus 10, como Lucas 9, Marcos 16, tanto os 12 quanto os 70 discípulos que foram enviados para pregar na Galileia, a todos eles foi dada a ordem de que eles não deveriam tomar conta ou estar preocupados com bolsas e alforjes, com sustento, com a manutenção na obra, porque o sustento viria. Entre os galileus, aqueles homens foram bem recebidos. Jesus chega até a dizer de que o obreiro é digno do seu salário nesse contexto. Como os discípulos não tinham salário, eles precisavam receber ofertas, esmolas e donativos das pessoas. Mas a missão estava se afunilando. E daquele momento em diante, os discípulos não teriam mais como contar com a generosidade das pessoas. Por quê? Olhe para mim. Porque eles seriam perseguidos. Eles iriam ser ditos como malfeitores, transgressores, usando o termo no grego, fora da lei. Jesus nunca disse que seria fácil. Vamos ao texto. Lucas 22, 35 a 38. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei, sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: basta. Chega. Deus, por favor, captura-nos. Captura-nos. Captura-nos com a tua palavra, Deus. No nome de Jesus. João Renato, dando um clique, meu filho, por favor. Se o nosso cristianismo não nos preparar para as batalhas dessa vida, nós não conhecemos a Cristo
apenas sobre Cristo. Vida cristã é batalha, e o nosso cristianismo nos prepara para essas batalhas. E se você não está preparado, ou se o seu cristianismo não lhe prepara, se é um cristianismo triunfalista, do tipo, agora é só vitória, ou de vamos decretar, se esse cristianismo não lhe prepara para as batalhas, você não conhece a Cristo, você nunca conheceu a Cristo. Você conheceu sobre Cristo. E tem diferença. Você ouviu falar. Um Cristo aí. Tem um Cristo aí. Mas você não conheceu o Jesus Cristo da Bíblia. Ponto 1, João Renato. Na missão nunca faltou provisão. Nunca vai faltar. Mas ao mesmo tempo, dando um clique, junto da provisão, você tem que manter vigilância. E é isso que o texto está querendo nos dizer. Pedro se achava pronto, olha só que coisa louca. Ele disse, no versículo 33, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. No versículo 34, Jesus falou, Pedro, não. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não foi apenas Pedro que disse isso. Em Mateus 26, 35, no texto paralelo de Lucas, diz que Pedro disse, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Mas Mateus registra, e todos os discípulos disseram o mesmo. Eu tenho experiências de provisão do Senhor e você também tem. Há uma canção do antigo grupo Hagios, Razão da Minha Fé, que sempre me emociona. Me falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos olhos me faltarem toda luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol. Onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Na última estrofe, me falte o vento, para mar e o sol. Onde estiver, eu sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. E eu sempre me emociono. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Jesus perguntou, vem cá, quando eu os enviei sem bolsa, para guardar roupas, utensílios pessoais, e sem sacola, para guardar mantimentos, e sem sandálias, porque vocês não precisariam trocar de sandálias, mesmo numa árdua caminhada? Faltou alguma coisa? Hoje Jesus está perguntando para você a mesma coisa. Está faltando alguma coisa para você? Cara, você está vivo. A despeito do que você julga que tenha sido perda, se você parar para pensar bem, não foi perda, foi livramento. Poderia ter sido pior. A missão de Jesus, primeira, está lá, como eu já disse nos textos de Mateus 10, Marcos 6, Lucas 9, 10. Eles seriam assistidos. Marcos diz que era preciso levar um bordão.
só para ajudar na caminhada e afugentar animais perigosos. Mateus e Marcos vai dizer que nem isso precisava ter sido levado. Marcos vai dizer que não precisava levar nem sandálias. Mateus diz que era para levar apenas aquelas que estavam nos pés e pronto. Mateus 10, 9 e 10, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Eles não deveriam levar nada para si. Deus seria o sustento deles. Em outras palavras, os apóstolos deveriam confiar no provedor e não na provisão. Eugene Peterson, na paráfrase a mensagem, traduziu assim: não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Vocês são o equipamento. Tudo deveria ter sido marcado pela simplicidade. Ainda na paráfrase de Peterson, nada de depender do dinheiro, nada de hospedagem de luxo. Era para se hospedar em lugares simples e para se contentarem com isso. E caso não fossem recebidos, deveriam protestar, sacudindo o pó das sandálias e avançando. Sacudir o pó das sandálias significa esqueça o que lhe fizeram. Talvez parafraseando ao compositor brasileiro, era sacudir a poeira e dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E Jesus nunca deixou faltar nada, queridão e queridona. Quando você estava lá no campo missionário, sendo alvo de ataques, o Senhor preservou a sua vida. E você está aqui para contar a história. Você estava naquela mesa de cirurgia dizendo Senhor, Senhor, Senhor. E graças a Deus você está aqui. Você passou pela prova. Aleluia. João Calvino, na sua linguagem rebuscada de sempre, diz que aqueles homens precisavam se lançarem mais espontaneamente sob a provisão de Deus. E Deus se preocupou em supri-los com o que era indispensável. Aleluia. E mesmo que eles não levassem consigo nenhum suprimento de alimento ou vestimenta, eles experimentaram grandes e oportunas provisões da parte de Deus. E por isso, eles não deveriam ter dúvidas alguma de que Deus faria provisão para cada uma das suas necessidades. Um texto que eu e você lemos e sabemos de cor e salteado e saltamos para as nossas vidas e para o nosso dia a dia de trabalho com essa confiança, é de que o Senhor disse em Mateus 28, 20: eis eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A gente poderia terminar aqui, mas não termina aqui. Olhe para mim, por favor. Essa história não termina aqui. Temos que estar vigilantes, João Renato, queridos. Então Jesus lhe disse: agora, vamos lá. Vocês foram providos? Vocês acham que foram providos, que foram sustentados apenas para poder cantar vitória? Para se achar especiais, únicos? O povo mais feliz da terra? Não, a provisão leva à consciência de missão. A provisão nos impulsiona à vigilância. Porque nem sempre nós vamos viver em contextos generosos. Preste atenção aqui, meu jovem. A universidade está aí. Aqui você é protegido, quer queira, quer não. Família, igreja, é aquilo que o pessoal de educação chama de redes de apoio. Vai chegar um tempo que você não vai estar, você vai estar sozinho. É a sua missão. Bem-vindo ao campo missionário. Você vai sair daqui hoje à noite, alegre, a ceia do Senhor, daqui a alguns instantes, mas amanhã é segunda-feira, e você vai estar lá, no mesmo lugar, naquele bate-canal, naquele bate-horário.
A provisão é certa. Mas quem disse que nós precisamos agora viver de qualquer jeito? Olhe para mim, por favor. Olha o que o texto diz. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a. Queridão, queridona, pega a bolsa. Não é a bolsa, imagino que você tenha entendido. Pega a bolsa. Você vai precisar guardar. A provisão de ontem foi para ontem. Agora, com base na provisão, o Senhor vai lhe dar força para continuar a sua jornada. Elias ficou um tempo, 40 dias, bebendo água e comendo carne trazida por uma ave. Mas chegou um tempo que Deus falou: Elias, me permita a minha tradução de hoje, de Ezequias: acabou a mamata, meu filho. Acabou a mamata. Quem não tem sacola, pega a sacola. Vai precisar racionar alimentos. E aí que é a parte que é muito mal interpretada, e eu espero ajudá-lo e ajudá-la. Quem não tem espada, venda a sua capa e compra uma. Eu tenho para mim que Jesus estava dizendo o seguinte: espere o pior. Ele não foi literal aqui, Vilmar. Ele não falou que os discípulos deveriam se armar. Ele falou o seguinte: prepare porque o cerco vai apertar. Vocês serão alvos de ataques. Ah, pastor Ezequias, mas por que o senhor pensa nisso? Eu penso porque quando Pedro usou a espada que tinha, deu ruim. E Jesus precisou curar aquela orelha que Pedro havia arrancado. Porque senão no Gólgota, ao invés de 3 cruzes, teriam 4. E Pedro estaria lá. Jesus falou: compre uma espada, isto é, prepare-se para dias difíceis. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus disse o seguinte, citando o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 12: eu vou ser contado com os transgressores, com os sem lei. Augusto Nicodemos diz que quando Jesus disse que veio trazer espada, Mateus 10, 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ele não disse que veio fundar uma religião ancorada na violência, como existem algumas neste mundo. Quando Jesus disse que veio trazer espada, ele não quis dizer que nós deveríamos nos armar e lutar contra o resto do mundo, muito menos que nós iríamos usar espadas ou armarmos-nos para converter os infiéis pela força. Jesus Cristo não está dizendo isso. O que ele quer dizer, o que ele quis dizer, é que por causa dele haveriam muitos conflitos entre pessoas, cidades e países, e que por conta dele nós seríamos alvos de discórdia, de polêmicas e de inimizade. É isso. E aí olha para mim, no versículo 36 ou 38, lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. O português não dá essa noção para a gente. Eu diria que nem o grego. Mas essa expressão semita, à luz do pensamento do Oriente, que Jesus usa para dizer basta. Ele não está dizendo assim, conforme a gente lê em português, a gente pensa o seguinte: aqui estão 2 espadas. Jesus diz: tá bom, 2 já dá. Mas não é isso não, para. O que Jesus disse foi o seguinte: basta, já chega. Vocês não entendem nada mesmo. Chega! Eles não entenderam nada. Eles não pegaram bolsa nem sacola, só pegaram espadas. Até hoje, amados, há crentes que só sabem pegar espadas. Há crentes que só sabem brigar. Nas redes sociais são leões, na vida real são gatinhos.
gente crequeira, gente briguenta. Nós falamos dos muçulmanos radicais, os xiitas, mas nós temos aqui também os radicais, os chatos. Não é para pegar a espada, gente. Jesus falou, chega. Roberto, ele falou, chega. Basta. Basta. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que vocês precisam esperar o pior. John MacArthur diz que quando Cristo enviou os discípulos, primeiramente, providenciou soberanamente as suas necessidades fossem supridas. Agora, como eles deixariam a Galileia, deixariam a Judéia, e a partir de Atos capítulo 8, seriam, os apóstolos não, mas a igreja seria dispersa, e a partir de Atos, então, ao final, com a prisão de Paulo em Roma, os cristãos estariam sendo perseguidos também de maneira oficial pelo Estado. Eles teriam que usar os meios normais para se sustentarem. É o que a gente está vivendo hoje, amados. Olhe para mim. Pega a sua bolsa. Pega a sua sacola. O Senhor não deixa nada faltar. Mas você precisa trabalhar. Lutar. E vez por outra, você precisa se utilizar. E a ideia da espada aqui, a palavrinha no grego que é usada para espada aqui, não é a espada de um soldado. É uma espécie de punhal, que era usado muito mais para proteção e não para agressão. Amados, amadas, Jesus disse que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Jesus é uma rocha firme em meio às tempestades da vida. Nós temos de vigiar o tempo todo, porque Jesus disse que nós vamos ser odiados e perseguidos, e que nós vamos retribuir com amor. Está preparado para uma loucura que eu vou dizer? Mas Jesus já disse, então eu só vou repetir. Vou te bater numa face e você vai oferecer outra ainda. Vou te pedir para caminhar 1 milha, você vai andar 2. Tem gente que fala, eu sou cristão, mas não sou otário. Mas, meu querido, a questão não é ser otário ou ser passado para trás. O cristão é alguém que está de fato neste mundo, entendendo que o seu alvo é viver para a glória de Deus e não para si mesmo. Nós sempre vamos, amados e amadas, sempre, nós vamos ser levados ao máximo da nossa paciência. Nós sempre vamos ser provados no nosso orgulho. Gosto muito de alguém que disse, Deus não fere o seu orgulho. Deus quer matá-lo. Até mesmo porque, se Jesus é tudo aquilo que ele disse ser, Criador, Senhor do tempo, Filho de Deus, o próprio Deus, se ele criou um universo de sóis brilhantes, galáxias em movimento, se mesmo assim ele disse que tudo isso passaria, mas as palavras dele não iriam passar, se eu fosse você, eu prestaria atenção naquilo que ele está dizendo. As palavras de Jesus são reais. Por isso que, está preparado?
Em João 16, 1-4, Jesus disse: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegada a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. E eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Olhe para mim, Jesus está dizendo aqui em João 16, no seu sermão de despedida, o seguinte: eu não tinha dito ainda que o negócio é feio desse jeito, porque eu ainda estava com vocês. Mas eu vou para o meu Pai. Eu vou mandar um outro ajudador. O Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Mas vocês vão enfrentar lutas e provas atrozes. Em outras palavras, presta atenção aqui, não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para ninguém. Nós precisamos estar vigilantes. Agora, preste atenção, na primeira aplicação nesta noite. Todos nós temos testemunhos de provisão de Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa história, nós somos alcançados pelo cuidado do Senhor, sim ou não? Quem se identifica com essa aplicação, levante sua mão, por favor. Sim. Você tem testemunhos disso? Aleluia. Tem ou não tem? Sim. Gente, parecia que a vasilha ia secar. Nós estávamos como aquela mulher que Elias vai pedir um bolo, e ela diz o seguinte: eu só tenho um pouco de lenha, um pouco de materialzinho, um azeitezinho e tudo no inho. E é só para eu fazer para o meu filho e morrer. E Elias fala assim: faz um bolo primeiro para mim. E olhe para mim, não é que deu certo? A vasilha, o azeite nunca parou. Você já viveu isso? Nunca parar? Você abre a sua despensa e fala assim: Senhor, o que está vendo aqui? É a multiplicação. Você tenta fazer as contas do seu orçamento final do mês, eu espero que você faça. Fala: Deus, como é que é isso aqui? Como é que eu gastei isso daqui? E Deus, não faltou nada. Aleluia. Mas isso não significa, queridão e queridona, que nós, por conta disso, somos filhos especiais, porque Deus não tem filhos prediletos. Alô? Alô? Deus não tem filhos prediletos. Ele apenas te dá o suficiente porque Ele é bom. Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, uma coisa incrível, né? Eu fiquei muito alegre no Senhor, capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 10. E agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Eu digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente. Repita comigo: aprendi a viver contente. Qual o segredo, amados, da vida cristã? É aprender a ficar contente. Aprender a viver contente. E como a música do Hagios, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde eu estiver. E Paulo viveu isso. Ele disse: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter abundância, e eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu não sei quanto a você, mas as maiores experiências com Deus que eu tive foram em momentos de fartura
Não, de fartura, quando faltava tudo. De dor, de crise. Aí a mão do Senhor vinha o provimento, a provisão, o mantimento. Deus sempre provê. Deus vai prover aquele exame. A gente fala, mas pastor, quando eu tiver com a consulta eu já vou estar melhor. Então que bom, então louva a Deus. Não vai faltar a presença dEle. Eu fico preocupado às vezes porque os boletos vêm, né? As contas vêm e cada um vivendo momentos especiais da vida. Débora e eu e João vamos viver um ano diferente. Às vezes Débora me vê quieto, ela fala, amor, você está quieto, mas é que eu fico pensando. Mas Deus cuida. Deus sempre provê. Agora, a última aplicação, João Renato, é de que a nossa postura em relação ao nosso compromisso na vida cristã deve ser de vigilância. Nós não podemos viver um cristianismo mais ou menos. Em outras palavras, olhe para mim, porque eu preciso comunicar isso para você. Eu não sei se eu estou sendo suficientemente claro. Deus provê, mas a gente também não pode ficar, sei lá, esperando a banda passar cantando coisas de amor. Não dá para ficar também com uma vida dizendo, Deus, o senhor sabe, né? Eu só estou aqui. Não, é vigilância. No mundo tereis aflições. É luta, amados. Isso nunca seria dito numa outra igreja aí, mas eu quero profetizar um ano de lutas. Uau! Como eu estou animado para lutar. Como eu estou animado para chegar ao final do mês dizendo, Senhor, será que vai dar? É igual aquele narrador de Fórmula 1. Hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim. E a gente vai dar. Aleluia. Agora, esse texto me ensina, amados, e um amado chamado Flávio Gouveia de Oliveira viu isso, muito importante. Esse texto fala de que a gente precisa aprender que há situações diferentes em nossa vida, no respeito à pregação do Evangelho. Porque a primeira porção do texto, não sei se você está prestando atenção, diz que em alguns momentos serão muito bons. Não vai faltar nada. E a gente não precisa nem de bolsa, nem de sacola. Roberta, vai ter momentos que não vai precisar de bolsa. Aquela bolsa charmosa que você tem comprada no exterior. Não vai precisar. Jesus está garantindo que você vai voltar alegre da sua missão, não vai nem gastar sola de sapato, vai estar dando tudo certo. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, esse texto também nos fala que na pregação do Evangelho e na nossa missão, a gente vai viver tempos também muito difíceis. Igual o meu amigo Anatoly, missionário na Ucrânia. Anatoly, a guerra começou. E nós vamos ser tratados como bandidos pelas autoridades. Ah, pastor, que coisa pesada. Bandidos? Mateus 10 para você. 16 a 20. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis. Por minha causa. Não é por conta das suas falcatruas, não. Por minha causa, Jesus disse. Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao como ou o que irão falar. Porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não vão ser vocês que vão falar. Mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por meio de vocês. Então, amados, me parece que nós estamos aqui diante desse pêndulo. Entende isso? Vai ter momentos bons e você não vai precisar de bolsa, nem de sacola.
Mas existem momentos que você vai precisar se preparar para espadas. Para confrontos. Para perigos. Para a morte. Nesses minutos finais, dando um clique, João Renato, por favor. Se o nosso cristianismo não nos preparar para as batalhas desta vida, não conhecemos a Cristo, mas sobre Cristo. Apenas sobre Cristo. Queridão, nesses minutos finais eu quero dizer de que a perseguição se espalhará pelo mundo. Há quem diga que no Brasil nós vivemos aquilo que estudiosos chamam de cristofobia. Eu acredito que ainda não. Mas já vemos algumas artimanhas midiáticas, ideológicas. Ontem eu estava vendo, por exemplo, um noticiário de que o IBGE chegou à conclusão de que há mais templos evangélicos no Brasil do que hospitais e escolas. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então quer dizer, Elinho, que se não tivermos templos, vamos ter mais escolas? Você notou, Fabiana, a sutileza da reportagem? Estão querendo colocar a opinião pública contra os crentes. Jobinho, por sua causa, não temos uma escola mais na cidade. Porque nós temos o templo aqui. Eu olho para aquilo, me dá até... Eu falo, meu Deus... E aí, o especialista falando, porque não sei o quê, tem mais templos do que escolas e do que... Cara, não tem nada a ver alho com bugalho, não tem a ver com cré, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aumento de templos evangélicos no Brasil não aumentou a doença das pessoas, pelo contrário. Então, se não tem escola, mais escolas e mais hospitais, a culpa é dos crentes. Meu Deus do céu! Isso é perseguição. E vai piorar. Vai piorar. Você é crente? Recentemente, um motorista de Uber foi agredido porque ele estava ouvindo música evangélica. A pessoa entrou no... Eu odeio crente. A pessoa já chegou ouvindo música evangélica e falou, eu odeio crente, desliga esse negócio. Ele foi e diminuiu. Ela foi e colocou uma música, outra no celular em voz alta. Ele aumentou o som. E aí, meu amigo? O negócio ferveu. Mas, amados, preste atenção. Sempre foi assim. Quer uma novidade? Vou contar uma novidade para você. No ano 64 depois de Cristo, depois do incêndio de Roma, Nero fez dos cristãos bode expiatório para a tragédia. E aqueles que professavam o cristianismo eram torturados e queimados. No século II depois de Cristo, um autor anônimo de carta de Diogeneto dizia o seguinte acerca dos cristãos: eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, e recebem pena de morte e ganham a vida. Tertuliano escreveu: se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido, os cristãos aos leões. Em outras palavras, tudo é culpa dos cristãos. Em 250 depois de Cristo, o imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. Os que não obedeciam, eram presos e executados.
Em 303, depois de Cristo, o imperador Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, confisco dos livros cristãos, demissão de todos os cristãos do exército, do governo e a prisão do clero. Eusébio relatou que muitas cidades cristãs foram arrasadas na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E eu poderia trazer os dados de hoje, hein? Mas não vou fazer. Só para ficar na história. Foi sempre assim. Nós sempre fomos culpados, ou ditos como culpados por tudo. Jovem, preste atenção aqui. Você vai ter que tirar melhores notas do que seus colegas. Porque você é crente. Porque professores ateus, endemoniados, vão lhe perseguir. Simples assim. Então você vai ter que ter um acréscimo cristão. Estude mais do que todo mundo. Mas mesmo assim, você será cerceado. Vai ter gente mal intencionada colocando substância estranha no seu guaraná, por exemplo. Na água que você estiver tomando. Você será ridicularizado por ser virgem, por exemplo. Você será tentado a utilizar toda sorte de drogas, lícitas e ilícitas, só para fazer parte da galera. Você será rechaçado por defender, por exemplo, a família e ser contra o aborto e amar os homossexuais, embora condene veementemente o homossexualismo. As pautas identitárias irão lhe pegar. Associarão o seu cristianismo com forças retrógradas da sociedade. Você será apelidado de fascista, de extrema direita, por defender princípios cristãos. Independentemente se você gosta de A ou de B, vão dizer que você gosta de B, só porque você não é de A. Nenhuma pauta de esquerda e de direita contempla o cristianismo na sua integralidade. E aí, vão lhe colocar ou de um lado, ou de um outro, porque afinal de contas, dizem que esse negócio de isenção é coisa de gente covarde, que não tem personalidade. Eu não sei como é que você vai receber essa minha palavra final. Mas se você conhece um pouco da minha história e da minha família, você vai entender. Eu tenho pena de quem precisa encarar o mundo aí fora, sobretudo no que diz respeito à realidade acadêmica. Vão ter que ser muito corajosos. Você vai ter que estudar mais do que quando você teve que estudar para o Enem. Mas muito mais. O Enem foi fichinha. O Enem passou, foi fichinha. Agora você vai ter que estudar fundamentos do cristianismo. Você vai ter que estudar teologia. Porque as pessoas vão perguntar sobre a razão da sua esperança. E não adianta você falar, eu creio porque eu nasci na igreja. Para de bobeira. Os que nasceram na igreja são os primeiros a se desviarem. Na primeira sexta-feira eles estão no barzinho tomando cachaça. E no sábado estão usando drogas. E no domingo estão se prostituindo. São os criados na igreja. Você precisa ser criado na igreja. Você precisa saber o que você crê. Se o seu cristianismo não lhe prepara para encarar as batalhas, você não conhece Cristo. Você ouviu falar sobre Ele. Você acha que amanhã no trabalho vai ser fichinha? Vão te oferecer coisas erradas. Você vai ser tentado a agir de modo errado, irritadiço, esquentadinho. Deixa de ser esquentadinho, cara. Você é crente. Você tem que ser amoroso. Cada palavra tem que ser um sopro de graça. Nos contextos mais absurdos.
É lobo, é ovelha no meio de lobo. E a gente precisa tomar cuidado porque tem algumas ovelhas que eu não sei não. Estão geneticamente modificadas. São ovelhas lobificadas. Cara, isso aí não é ovelha não. Isso é lobo, cara. Eu, hein? Tem alguma coisa errada com esse cara, né? Não. Mas não precisa levar espada também, porque Jesus ficou irritado. Eu tenho para mim, basta. Eu digo para você o mesmo que Jesus disse. Aí você pega 2 espadas, né? Não, mas eu tenho aqui 2 espadas, eu vou me defender. É a autoproteção. Bateu, levou. Para de espada, tá? Eu vou dizer o que Jesus disse. Para de bobeira. Basta. Já chega disso. O cristianismo não é religião de espada. O Islã é. O Islã é. Quem é muçulmano é obrigado a se comportar direito a vida toda, porque o Islã prega submissão. O Deus amoroso, que é Alá, é um dos nomes de Deus, é apenas para aqueles que são bons. O nosso Deus não é o Alá. O nosso Deus é bom para os maus. Para aqueles que dependem dele. Para os fracos. Eu não sei como que alguém poderia criar uma religião só de gente fraca. Se o cristianismo não existisse, ele nunca seria inventado. Porque ninguém inventaria uma religião assim. Só Jesus de Nazaré. Aleluia. Só o Deus encarnado. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Olha, e a coisa é tão louca. A coisa é tão louca que uma vez por mês a gente ainda se reúne